Então, estamos de volta para a nossa aula de História, certo? E vamos dar continuidade à nossa lição de História, certo? Sobre a colonização do Brasil. Já passamos pela parte das capitanias hereditárias, então hoje nós vamos começar a estudar sobre o açúcar, certo? Que era produzido no Brasil, ok? Então, você vai abrir o livro na página 309. Vamos lá? Abra o livro na página 309. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro na página 309, você pausa o vídeo e abre o livro na página 309. Agora que você já está com o livro aberto, certo? Então vamos começar logo aqui abaixo do mapa das capitanias hereditárias e da capital Salvador, certo? O açúcar era produzido nos engenhos, ok? Vamos lá, leia junto comigo. Os portugueses buscaram outras formas de lucrar no Brasil. A primeira experiência bem-sucedida foi a produção de açúcar, produto que era muito valorizado pela nobreza europeia naquele período. Então, os portugueses começaram a buscar outra maneira de lucrar no Brasil, além da exploração do pau-brasil, certo? Então, a primeira experiência bem-sucedida após a exploração do pau-brasil foi o cultivo de açúcar, certo? Por quê? Porque o açúcar, ele era valorizado, as pessoas gostavam muito, até hoje gostam muito de açúcar, colocam muito açúcar no suco, muito açúcar no café. E vocês sabiam que o suco nem precisa de açúcar, porque as frutas já têm a sua açúcar natural, então não é necessário colocar açúcar, mas hoje ainda se coloca muito açúcar, e os refrigerantes vão muito açúcar, certo? Então, tudo utiliza-se de muito açúcar. Então, desde aquela época, o açúcar já era valorizado, só não era tão barato como é hoje, certo? Que o preço é bem acessível. Então, naquela época, quem mais consumiu açúcar, em sua maioria, era a nobreza, e eles gostavam muito, certo? Vamos lá continuar. Os fazendeiros portugueses começaram o cultivo da cana-de-açúcar em grandes extensões de terra. Logo, os canaviais se espalharam pelo litoral nordestino a perder de vista. Então, os fazendeiros portugueses que se instalaram no Brasil começaram a plantar cana, certo? A cultivar cana. Só que eles não faziam uma pequena roça de cana, eles plantavam muitos canaviais extensíssimos, para até a partir do litoral nordestino entrando, certo? Adentro, tanto é que se perdia de vista do tanto de cana que se tinha, do tamanho do canavial ser tão grande. Então, quando eles olhavam para o canavial de cima, então ia longe, que eles nem sabiam onde era o final exatamente, certo? Vamos lá continuar. Para transformar a cana em açúcar, era necessário um conjunto de construções, máquinas e ferramentas. Esse conjunto formava o engenho. Então, para se retirar o açúcar da cana, é necessário fazer um processo, certo? Quem já chupou cana sabe que ela tem um xaropezinho bem gostoso. Quem já comeu cana, mastigou, então é bem docinho. Então, mas ali a gente não adoça daquela maneira, certo? A não ser o caldo de cana, que já vem adoçado naturalmente, não é mesmo? Então, precisa de um processo para se retirar. Então, esse processo é feito no engenho, certo? E ele é composto de máquinas e ferramentas próprias para se retirar, certo, o açúcar da cana. Então, o local onde isso acontece chama-se engenho, ok? Então, se um dia alguém perguntar a você, onde era se retirado o açúcar, certo? Antigamente, você vai responder no engenho. Ah, professor, hoje não é mais engenho? Assim, não se tem mais o nome de engenho, certo? São grandes usinas de açúcar, certo? O engenho era algo menor. Hoje são grandes indústrias, usinas enormes de onde se retiram o açúcar da cana, ok? Vamos lá dar continuidade. Os portugueses dominavam as técnicas de plantio da cana e de fabricação do açúcar, pois essa era uma atividade que já realizavam nas ilhas africanas, Açores, Madeira e Cabo Verde. Lá eles também usavam escravizados para essas tarefas. Então, os portugueses eles não começaram uma técnica nova no Brasil, certo? Eles já dominavam a maneira de extrair o açúcar
da cana, certo? Porque eles já tinham engenhos nas ilhas africanas de Açores, certo? Madeira e Cabo Verde. Então, essas ilhas que eu acabei de falar para vocês são ilhas africanas, certo? Que pertencem ao continente africano, certo? Mas aí Portugal, lá eles também eram colonizadores e também se utilizavam do trabalho escravo, certo? Nos engenhos para obter, certo? Para retirar o açúcar da cana, certo? Vamos lá dar continuidade. Nos engenhos havia o canavial para cultivo da cana, as construções destinadas à produção do açúcar, as senzalas para a moradia dos trabalhadores escravizados, a casa grande para a moradia do senhor e de sua família e a igreja. Os engenhos variavam no tamanho de acordo com as posses de seus proprietários. Então, vamos dizer assim, nas fazendas, certo, produtoras de cana, haviam o quê? O engenho, certo, que era o local onde ficavam as máquinas e ferramentas utilizadas para se retirar o açúcar da cana. E além do engenho com as máquinas e ferramentas, tinham as construções, certo? Outras construções, que eram o quê? As senzalas, que era o local onde os escravos moravam, certo? Vamos dizer que sobreviviam, não é verdade? Que a gente não dá para chamar de moradia um lugar como a senzala, mas por muito tempo eles viveram e sobreviveram nas senzalas, certo? Que eram locais onde eles dormiam no chão, não tinha muita higiene, certo? Não por conta deles, mas por conta mesmo do que os senhores ofereciam, os fazendeiros, certo? Não por conta dos escravos, mas sim por conta dos fazendeiros, certo? E tinha a casa grande, certo? Que era a casa confortável, que quem morava era o senhor e sua família, ou seja, os fazendeiros. E também tinha uma igreja. E os engenhos, eles variavam de tamanho. Umas fazendas tinham engenhos maiores e outros tinham engenhos menores, certo? Iam depender de acordo, certo? Se a família era muito rica ou tinha menos riqueza, certo? As famílias que eram mais ricas tinham engenhos maiores. As famílias que eram menos ricas tinham engenhos menores. Então, o tamanho variava, certo? De acordo das posses, certo? Muito dinheiro, engenho grande. Pouco dinheiro, engenho pequeno, certo? Então, você pode observar aqui um quadro, certo, de um engenho. Eu não sei porque o meu livro, essa página saiu em preto e branco, mas no de vocês devem estar coloridos, certo? Então, o pintor deste quadro é Johann Moritz Rugendas, certo? Ou Johann Moritz Rugendas, que é um artista alemão, certo? Ele viveu no Brasil por volta dos anos de 1800. Representou o cotidiano do engenho de açúcar, certo? Então, observe a obra, certo? O engenho de açúcar, onde tem a moenda, certo? Onde o açúcar da cana era moída, certo? Então, aqui nós temos a moenda, certo? Aqui eles moíam, certo? A cana que era para um dos processos para a obtenção do açúcar, certo? E então aqui nós temos os pães de açúcar, certo? E depois nós também podemos ver os trabalhadores escravos, certo? No engenho e a construção total, certo? Do engenho, onde ficavam as máquinas, eu não sei porque eu estou falando essa palavra errada. E a carroça, onde eram trazidas as canas, certo? Bem também como uns animaizinhos que estão por aqui, certo? Então, vamos ver o que é que significa pão de açúcar. Então, pão de açúcar nos antigos engenhos era massa de açúcar esfriada e depositada em formas que tinham formato de cone para tomar consistência. Então, isso era um pão de açúcar, a massa de açúcar esfriada e depositada nas formas, certo? Em forma de cone. Então, esse é um pão de açúcar, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu não vou passar a atividade, certo, de história, porque a de matemática já foi bem extensa, ok? Mas se você ficou com alguma dúvida, certo, me liga e me pergunta para a gente retirar esta dúvida. Então, até amanhã com as nossas próximas aulas, certo? E lembre-se, tome muito cuidado, beba muita água, certo? Assista essas aulas mais de uma vez, certo? E quando terminarem o exercício, me mandem a foto. E qualquer dúvida, é só me ligarem, certo?
Tchau!